sou o professor Joaquim Comini. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Direito Tributário. Continuando sobre o tema Limitações ao Poder Constitucional de Tributar, veremos nessa videoaula mais 3 princípios. Iniciaremos falando sobre o princípio da anterioridade. Esse princípio se divide em 2, princípio da anterioridade geral e princípio da anterioridade nonagesimal. Esse princípio assegura mais uma segurança jurídica ao contribuinte. Alguns denominam como o princípio da não surpresa do contribuinte, tendo em vista que este deve ter o direito de planejar suas atividades e saber quando e como incidirá um tributo. A Constituição Federal exige que a lei que cria ou que aumenta tributo seja anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. É assegurado ao contribuinte o conhecimento prévio antecipado da instituição ou majoração dos tributos. Como visto, a lei proíbe, veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse é o princípio da anterioridade geral. Já o outro princípio, o nonagesimal, foi instituído pela Emenda Constitucional número 42 de 2003, que aumentou a proteção, estabelecendo que, sem prejuízo da anterioridade comum geral, muitos tributos não podem ser cobrados antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Trata-se da chamada anterioridade nonagesimal. O artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, foi o primeiro a consagrar a anterioridade nonagesimal, ao estabelecer que as contribuições sociais só serão exigidas depois de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que as houver instituído ou modificado. Mas nem tudo são flores. Temos exceções a esse princípio, ou seja, alguns impostos podem ser cobrados imediatamente à sua promulgação. Vejamos o slide. De acordo com o artigo 150, parágrafo 1º da Constituição Federal, são exceções ao princípio da anterioridade geral: empréstimo compulsório, imposto de importação sobre produtos estrangeiros, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto sobre produtos industrializados, o IPI, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, os relativos a títulos imobiliários, conhecido como IOF, imposto extraordinário, contribuições sociais, alíquota da CIT. Continuando com as exceções, temos exceções ao princípio nonagesimal. Vejamos, mais uma vez, outro slide. Ainda de acordo com esse mesmo dispositivo legal, não se aplica a anterioridade nonagesimal aos seguintes tributos: empréstimo compulsório, imposto de importação sobre produtos estrangeiros, imposto sobre exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, imposto de renda, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, o IOF, imposto extraordinário e fixação de base de cálculo do IPVA e do IPTU. Bem, pessoal, essas exceções são os casos em que o poder público pode cobrar esses tributos de imediato, não necessitando respeitar o princípio nonagesimal ou da anterioridade geral. Bem, agora estudaremos o princípio da vedação do imposto confiscatório. De acordo com esse princípio, é vedado à União, Estado, Distrito Federal e municípios utilizar tributo com efeito de confisco, já que tal fato nega a vigência ao direito de propriedade, garantido pela Constituição Federal. Confiscar é tomar para o fisco, desapossar alguém de seus bens em proveito do Estado. É despojar alguém do seu direito de propriedade.
A Constituição Federal garante o direito de propriedade e coíbe o confisco. Bem, agora estudaremos o princípio da vedação do imposto confiscatório. De acordo com esse princípio, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios utilizar tributo com efeito de confisco, já que tal fato nega a vigência ao direito de propriedade garantido pela Constituição. Confiscar é tomar para o fisco, desapossar alguém de seus bens em proveito do Estado. É despojar alguém do seu direito de propriedade. A Constituição Federal garante o direito de propriedade e coíbe o confisco, ao estabelecer a prévia e justa indenização nos casos em que se autoriza a desapropriação. O que se objetiva é evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a riqueza privada. É confiscatório o tributo que consome grande parte da propriedade ou inviabiliza o exercício da atividade lícita. Com isso, a carga tributária deve ser tolerável, razoável. São exemplos de confisco. Quando o imposto absorve toda a renda do contribuinte, isso é um confisco. Quando o imposto toma parcela substancial do patrimônio de um indivíduo, isso é confisco. Portanto, pessoal, o poder público não pode utilizar o imposto para confiscar bens do contribuinte. Isso é ilegal. Por fim, veremos o princípio da liberdade de tráfego de pessoas e bens. Esse princípio veda que algum tributo tenha como hipótese de incidência o tráfico intermunicipal ou interestadual de pessoas ou bens, o ir e vir dentro do território nacional. O artigo 150 diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Vejamos um exemplo. Em uma cidade turística litorânea, o município não pode instituir uma taxa de turismo a ser cobrada de banhistas que irão transitar entre os limites do município e do município vizinho para ter acesso a uma área turística importante e muito visitada. Esse fato é ilegal, pois proíbe a liberdade de tráfico de pessoas, garantido pela Constituição Federal. Quanto ao pedágio, permitido pela Constituição, ele não é tributo, e sim uma taxa, por utilização de rodovias conservadas pelo poder público ou privado. Essa taxa visa a manutenção da rodovia e não a limitação do tráfico de pessoas. Esse é o entendimento do STF. Essa foi a nossa terceira videoaula da Unidade 3. Nela vimos 3 princípios constitucionais: o da anterioridade, que pode ser geral ou nonagesimal, o princípio que proíbe o imposto como confiscatório e o princípio da liberdade de tráfico de pessoas. Esses são 3 importantes princípios para a manutenção da ordem tributária no país. Por fim, repito, peço que leiam a nossa apostila e tirem dúvidas no chat ou no nosso fórum. Então, meus caros, é isso. Eu sou o professor Joaquim Comini e eu aguardo por vocês na próxima videoaula. Até lá, um grande abraço.